Dessa vez acertamos em cheio na pauta e fizemos o programa do jeito que a gente gosta. Nós somos recebidos pela sommelier Keile Oliveira, referência internacional em vinhos. Keile, que é médica de formação, se tornou expert no assunto depois de vários cursos no Brasil e no exterior. E hoje, além de professora em vinhos, chegou ao topo com seu próprio rótulo, que leva as iniciais do seu nome. A agradável anfitriã nos ensina sobre tipos, estilos, paladar, densidade, tempo de armazenamento, melhores uvas e outras informações do mundo enófilo. Fora isso, para os menos avançados, ela dá dicas básicas para os iniciantes não errarem na escolha e nem na combinação da bebida. Toda a conversa regada ao que há de melhor dos vinhos, deixando todo mundo com a boca molhada de tanto desgustar. Esse é o Entre Linhas especial sobre vinhos, tintim e saúde. Doutora Keile, que é médica, enófila e sommelier. Qual que é a diferença de sommelier para enófila? Porque médica a gente já sabe, né? Mas enófila para sommelier. Pronto, enófilo é o prazer do vinho, né? É o que nos atrai ao vinho. Então, todos nós que gostamos de vinho, nós somos enófilos. E o sommelier já é um lado profissional dessa história. O sommelier ele vai usar os sentidos, os órgãos, né? O cheiro, visão, para definir um vinho, para valorizar um vinho, para ver o que tem de prazer naquele vinho. É um enófilo profissional. Mais ou menos isso. Porque antes da gente ser sommelier, tem que ser enófilo, tem que ter o prazer da Qualquer um pode ser enófilo, então. E todo enófilo pode ser sommelier. É, mais ou menos isso. Mas se bem que todo enófilo pode ser um sommelier. Já que você gosta, você pode se profissionalizar. Mas aí você tem que se aperfeiçoar. Hoje é um curso técnico, né? O sommelier foi reconhecido há um tempo aí como curso técnico. Então tem o curso de sommelier. Por falar em especializar, você tem várias especializações e cursos. Quantos? Ah, não, quantos fica difícil. Mas é tantos, né? Não, tem alguns. Difícil por quantidade. Quais são os mais importantes? Porque assim, quando você começa a estudar, você não para. Vinho é uma coisa que não tem volta. E é um universo, né? Eu acho que é tão amplo quanto a medicina, assim. Então, a gente começa a estudar e não para nunca. Mas você está muito modesta. Você é MBA, pós-graduado, não, em cursos fora, pelo mundo afora. Eu queria que você me falasse os mais importantes. Tá. Eu acho que o mais importante, o curso mais importante que eu fiz foi o primeiro de formação de sommelier, que eu fui para a Espanha e fiquei um tempo lá fazendo, na Escola Espanhola de Cata. Foi onde as coisas começaram mesmo. Então eu saí, fui para a Espanha, fiz um tempo esse curso de sommelier profissional, com reconhecimento europeu. E aí quando eu voltei da Espanha, eu achei necessidade, eu vi uma necessidade de conhecer o que estava acontecendo no Brasil. Né, os personagens, conhecer os personagens do nosso vinho. E aí eu comecei a fazer uma especialização, comecei fazendo também um curso de sommelier pela FISA, que é a Federação Italiana de Sommelier, que é uma parceria com a UX, que é a Universidade de Caxias do Sul. Então eu fiquei 2 anos indo, voltando, fazendo um outro curso de sommelier, mais para conhecer o contexto todo, o que estava acontecendo no Brasil. Você se aperfeiçoou lá fora? Sim. Mesmo porque a origem do vinho, né, dos vinhos mais tradicionais, é do velho mundo, na Europa, é isso? Isso, as coisas começam por lá. Você tem curso em Portugal, você tem curso na Itália, onde mais? Quais para a Espanha? Itália, primeiro comecei na Itália, na Espanha, mas a Itália ficou meio frequente, porque eu comecei cada ano a fazer uma região da Itália. Então eu comecei no Piemonte, depois eu fiz o Vêneto, depois eu fiz Toscana, Sicília, e agora fiquei 2 semanas fazendo um intensivo mesmo de enografia brasileira, uma parceria com o governo também de lá. Então, é um lugar que eu tenho ido com muita frequência. Até pela facilidade do meu professor ser italiano, então facilita muito. O seu professor ser italiano, mas hoje você é professora de vinho no assunto. Hoje também. Hoje eu sou professora, participo da cadeira de enologia, dou aula de enologia na ABS Minas, Associação Brasileira de Sommelier, que é um curso para a formação de sommelier. Você conheceu os melhores vinhos do mundo, está se aperfeiçoando cada dia mais nos vinhos brasileiros, é professora, mas está faltando uma coisa. Ou não, você já tem marca própria também. Ah, sim, essa também é outra história. Né? Não é? Tem uma marca. Hoje você tem uma marca de vinhos, inclusive uma marca premiada. Tem o KO, que é o Keile Oliveira, né? É o nome da Keile Oliveira.
Mas isso faz parte de um projeto que se chama 7 Mano em Cantina, que começou com amigos. Eu tinha um amigo, tenho um amigo, que é dono de uma vinícola, e na verdade, que é o Vladimir Zanella, e a gente faz esse projeto na Vinícola Zanella, então começou toda essa história aí com ele, e a gente foi melhorando, e dessa ideia saiu um vinho que a gente chama de vinho autoral, que a gente pôde participar de todo o projeto. Então se chama 7 Mano em Cantina, porque significa uma semana na cantina, na adega. A gente começa desde a colheita, faz todo o processo de vinificação, e depois a gente vai fazendo degustação ao longo do tempo com o enólogo. Então a gente tem condição de criar um vinho com a nossa cara, porque a gente chama de um vinho autoral. Então o primeiro que saiu foi em 2013, é um Merlot, que é bem brasileiro, assim, o vinho está bem brasileiro, assim, captou bem o terroir, que é um vinho que foi premiado agora, um vinho que deu muita alegria para a gente. Então o primeiro dessa produção foi um Merlot, desse projeto. O segundo ano a gente a gente colheu, né, para fazer um espumante. Aí foi um Blanc de Blanc, que é um Chardonnay, que a gente só de uvas brancas, e ele saiu agora no final do ano, que vou te convidar depois para a gente experimentar. E depois, o último ano, depois em 2015, saiu um Chardonnay, que é um vinho também bem interessante, que a gente deixou um pouquinho de maceração com cascas, que é um pouquinho diferente do projeto. Os seus vinhos normal. são produzidos no sul? Eles são feitos em Antônio Prado, que é a cidade, considerada a cidade mais italiana do Brasil. Os bons vinhos estão no sul, né? No Brasil? Ou quê? Ou não? Me corrija, por favor. Não, mas essa pergunta é legal. Assim. Isso é muito interessante, que eu estou chegando agora de uma semana estava fazendo enografia brasileira, e a maioria dos vinhos estão no sul e grandes vinhos estão no sul. Mas a gente está hoje com produção em vários locais do Brasil. Então a gente tem, começando em cima, no Nordeste, a gente tem já o Vale do São Francisco, que está bem definido. A gente tem uma produção principalmente para espumantes muito interessante. Eles têm um projeto com Syrah também, que é uma uva muito legal, que se adaptou muito bem lá. Estão produzindo os bons vinhos. Depois a gente vem para Minas, que está fazendo bonito também. A gente deve ter umas 5 ou 6 vinícolas aqui com vinhos premiados, inclusive, muito bem feitos. A uva já é a Sauvignon Blanc, que está expressando muito bem aqui, e também a Syrah. Depois a gente tem Paraná, São Paulo, a gente tem Paraná, Santa Catarina. Santa Catarina talvez seja uma questão cultural, pelo povo europeu, que já tinha costume de tomar o vinho e trouxe para o Brasil. Então não é só uma questão de geografia. Não. Também tem um movimento cultural. Então nós estamos falando, o Brasil inteiro está começando a produzir o vinho. Mesmo porque o vinho está se popularizando na mesa dos brasileiros. Os bons vinhos. Sim. Né? Pessoal, hoje o vinho é bem acessível a todo tipo de pessoa. Isso. Tem vinho de todos os preços. Eu costumo dizer isso. Tem para todo mundo, né? E é interessante, quando eu estou falando aqui, quando eu falei que era vinho que tem do Nordeste até o Sul, eu estou querendo falar de vinhos finos, que são aqueles vinhos feitos a partir de uvas viníferas. Tem que ficar bem claro que nós estamos entrevistando um enólogo e um sommelier, então nós vamos falar só de vinhos bons. Claro, vamos falar. Né? Quando se fala bom, é de qualidade, independente do preço, mas nós não vamos falar de vinho ruim, não. Eu até vou fazer essa ressalva antes de você me dar uma degustação, porque você precisa saber que eu quero vinho bom, tá? Tá certo, vamos ver, acho que você vai gostar. Por falar nisso, realmente procede o vinho quanto mais velho, melhor? Opa, isso aí já é complicado a gente falar. Na verdade, não é uma verdade absoluta. Eu acho que nada no vinho é uma verdade absoluta. E a gente tem que ter cuidado quando vai falar essas coisas. Hoje a gente sabe que 10% dos vinhos que são produzidos são vinhos de guarda. O que é isso? Aqueles vinhos que são longevos, que ele vai melhorar com o tempo. Mas a maioria dos vinhos produzidos são vinhos que vão sair no mercado para você consumir. Que a gente fala vinho do dia a dia. Pelo passado, antigamente, a forma de produzir teria que esperar tanto tempo. Hoje não, talvez você alcance o resultado de uma qualidade boa com outros métodos que antigamente não tinha. Isso é uma realidade. Então nós podemos ter vinhos novos, vinhos jovens, bons, tão bons quanto os antigos. Mais ou menos isso, segue essa linha, porque com a tecnologia nos possibilitou adiantar alguns processos. Então eu tenho vinho, e o mundo pede isso, né? A globalização, todo mundo hoje quer para ontem. Então, existe uma urgência no mundo. O vinho, todo vinho é da uva? Ou tem alguma outra matéria-prima que pode ser usada para o vinho? Pois é. O que será? É porque você vincula muito a uva. É isso aí. A gente ouviu falar de vinho de jabuticaba,
vinho de laranja, né? Na verdade, só existe uma possibilidade. Vinho é só uva. É só uva. Isso está na legislação. Isso que eu ia te perguntar, existe legislação própria? Existe legislação própria que foi atualizada em 2014. Então, se você faz, por exemplo, vamos falar do vinho de jabuticaba. Não pode ser colocado no rótulo vinho. Isso é ilegal. Então, o que você poderia falar? Vinho é fermentado de jabuticaba. Bebida fermentada de jabuticaba. Vinho é associado à uva. Só uva, não e tem existe outra a legislação, possibilidade. então, que dá essa garantia Existe a e legislação. proíbe a rotulação de vinho Isso, a bebidas de outras frutas. Exatamente, não pode. Vinho Agora, é uva. como que eu sei se não é suco com álcool e quanto que é vinho? Porque se é da uva, começa com suco. Imagino eu. Sim. Né? O suco líquido da uva. Sim. Né? Aí você falou, já me deu uma dica da fermentação. Sim. Né? Mas quando é suco com álcool e quando é vinho? Ou todo suco de uva com álcool se transforma em vinho? Então, o suco é o suco. Para você ter um vinho, você precisa do suco para fazer uma fermentação. E o produto do meu suco, depois que eu adiciono levedura, quer dizer, eu entendendo o que é fermentação, eu vou entender todo o processo, como que eu faço o vinho. Né? Todo vinho então, precisa de suco, mas nem todo suco vira vinho. Exatamente, é isso aí, Juninho, é isso aí. Então me É conta isso aí. outra coisa. Existe um percentual mínimo de álcool para ser considerado vinho? Existe. Por isso que se você tem, por exemplo, uma transformação de 5% de álcool, algumas exceções, não pode, pela legislação, não prevê isso. Então, a legislação brasileira, ela vai de 8,5, se não me engano, de 8,5 a 13,5. Ou 13,9, 14. Percentual menor? Tem menor. Tem alguns, por exemplo, no Brasil tem o vinho que eles chamam de vinho, o vinho leve. Ele pode uma graduação um pouquinho menor. Mas aí a qualidade já diminui também. Porque a qualidade está muito relacionada. Minha dúvida foi porque Sim. se tiver um país onde se considera vinho com 6 ou 7, aqui no Brasil ele vai ser considerado vinho da mesma forma? Não, aí já muda. Mas, por exemplo, a gente tem países de clima frio, né? Vamos falar da Alemanha. A gente tem vinhos lá com 7,5, né? E são vinhos fantásticos. Mas é porque o clima deles é mais frio. Então ele não vai conseguir uma graduação alcoólica muito alta, porque não tem açúcar suficiente para fazer essa transformação. Mas são grandes vinhos. Mas está muito relacionado. Por exemplo, a longevidade do vinho está relacionado com o teor alcoólico por causa também. da fermentação, imagino. Né? Minha boca tá babando aqui já? Não. Você falou que nós vamos degustar? vamos degustar. Vamos então degustar vamos fechar logo o primeiro Vamos bloco, degustar o e espumante no segundo já. nós já vamos conhecer os vinhos da Keile. Não sai daí. De volta com Entre Linhas especial sobre vinho e hoje com a doutora sommelier, a doutora Keile. Quem dera se todo programa fosse assim, tivesse um vinho. Isso é vinho também? Vinho também. Esse é a famosa Esse é o champanhe? espumante. Não, esse é o espumante. Ficou aí então, porque eu estou aprendendo. Não, então. Para a gente tomar um champanhe, tem que ser lá de Champagne. Lá da região da França. Não precisa ser lá, não. Só sendo de lá. Quer dizer, é de lá. Tem que ser de lá. Mas aqui são os espumantes. De champanhe realmente existe essa, não é uma lenda, então é uma verdade, que o vinho feito na região de Champagne é chamado de champanhe, espumante. Sim. Mas se não for feito, tem que ser só espumante. Não pode ter o nome de champanhe. Champanhe também é um espumante. É um tipo de vinho, né? Você já me que contou espumante. no primeiro bloco que essa questão de demorar para o vinho não interfere. Então a gente já pode abrir Opa, já, não vamos precisa lá. esperando ficar Não, vendo esquentar, no fim não. do programa. Não, pelo contrário, eu acho que o vinho, o espumante, o ideal é que você tome ele geladinho mesmo, né? Então tem que ter uma temperatura agradável para você ter mais prazer. A temperatura é uma coisa bem importante no vinho. O espumante é um tipo de vinho? É um vinho, é um tipo de vinho. Quais tipos Exatamente. de vinho a gente tem? Olha, nós temos, basicamente, a gente tem o espumante, nós temos os vinhos tranquilos, né? Que eles não têm essas borbulhas que a gente quis colocar aqui, porque é o CO2 que na hora da fermentação, no vinho tranquilo, ele vai para o ar. No vinho espumante, a gente tem os processos de deixar ele preso aqui. Então, e o vinho fortificado, que é um vinho que já tem uma graduação alcoólica muito maior. Basicamente, sim. Basicamente, os tranquilos, os espumantes e os fortificados? Os fortificados. É pelo teor, o que mensura os tipos do vinho? Olha, o vinho, você vai pelo método de fabricação mesmo. Então, esse aqui, ó, a gente fabricou no método que a gente chama um método tradicional, né? Que a gente vai
conseguir colocar as borbulhas aqui, tá? Opa, não era para fazer esse barulhinho, mas foi discreto. Não, isso que eu ia te perguntar, não era para fazer o barulhinho por quê? Porque geralmente se abre o espumante fazendo muito barulho e fazendo muita espuma. Então, errado? Não deve. A menos que você vá para a Fórmula 1, ganhe um prêmio, e aí você pode fazer o que você quiser. Quando você tiver que fazer isso também nas comemorações, pega um vinho baratinho e faça isso, né? Porque o que a gente teve dificuldade aqui é para manter essa borbulha aqui. Vamos ver se ela está aqui, né? Então a borbulha que é o nobre do espumante, ela deve ser preservada. Isso. Todo mundo faz o contrário, na hora que... Mas o que a gente quer é exatamente borbulha. Olha que bonito. Então o pessoal que a gente fala... deve estar fazendo tudo errado. Não, tem muita gente fazendo certo. Essa questão de esparramar a borbulha, de fazer espuma, no que diz respeito à apreciação do vinho, está na contramão. O que a gente quer é manter essa borbulha aqui. A gente quer esse frescor que o espumante nos dá, né? O CO2 que ele faz, saúde. Olha, isso que a gente quer essa borbulha aqui, ó. Esse que bonito é aqui a perlagem. Esse é o K.O. É um espumante brut, feito de uva, a gente chama de Blanc de Blanc. É um vinho safrado também, né? A gente colheu, nem todo espumante ele é safrado, esse é de 2014. É um vinho bem fresco. Traduz para mim. Safra, ele tem a safra. Os safra certo. Porque os vinhos geram os vinhos sem os vinhos tranquilos, né? Que não tem a borbulha. O que é o vinho tranquilo? Que não tem a borbulha. Eles normalmente são safrados. Podem não ser safrados, mas e atualmente os fortificados? São. Porque nós já distinguimos aí os espumantes dos tranquilos. E os fortificados, como que a gente identifica quando é um vinho fortificado? Então, você vai ver a graduação alcoólica dele, que é o que define. Então, ele vai de 15, é onde termina os tranquilos, até 20, 22, então, mais ou menos. Passou de 15 e não tem espuma, é fortificado. Eu digo que nada é a verdade absoluta, porque você vai, por exemplo, no Amarone, que é um vinho italiano, você vai ter mais de 15. Mas, a grosso modo, o básico é assim. Então, acima de 15 a gente cai no fortificado, que é normalmente com álcool adicionado, por exemplo, vinho do Porto, né? Que vinho é Madeira. Muito forte. Ele costuma ter 19, o vinho Madeira, o Jerez, que também é um vinho espanhol. Então, são vinhos que foram fortificados. Ele fez o processo de fermentação e depois foi adicionado aguardente vínica nele. Isso então, são os tipos de vinho. Agora, os estilos. O pessoal de casa acha que confunde muito estilo com tipo. Tá. O tipo são essas 3 possibilidades. E o estilo? Tá. O estilo, basicamente, também é o branco, o rosé e o tinto. Então, isso são a subespécie dos tipos. O estilo é que está aí as cores, né? É uma escolha de vinificação, né? Então, eu posso vinificar branco, rosé e tinto. Que são os mais comuns. São os mais comuns. Tem alguma outra diferença dos 3 além da cor ou não? Não, tem diferença de vinificação do processo. Por exemplo, eu posso vinificar. Vamos usar esse vinho aqui. Esse aqui é um Blanc de Blanc. O que quer dizer isso? É um vinho branco que eu usei uvas brancas nele. Mas eu posso ter aqui um Blanc de Noir. O que significa isso? Eu peguei as uvas tintas e fiz um vinho branco. Então seria um branco de uvas tintas. Eu posso fazer isso. O que eu faço? Tiro a casca, eu tenho meu vinho branco. Então, é maneira de vinificar. Então, o que distingue aí, ou que tinge o vinho, não é a uva, é a casca? A casca da uva. Os pigmentos estão aí. Você pode ter um conteúdo de uma uva escura e ela não ser tinta, se você não usar a casca. Isso, é isso? Exatamente isso. Então, vai ser se eu tiro a casca, eu tiro os pigmentos, então eu não vou colorir meu vinho. A casca, no que diz respeito à pigmentação, é mais fundamental que a própria uva. Eu posso pegar uma casca de uma uva e colocar em uma outra para definir a cor, é isso? Posso fazer o experimento. Mas, por exemplo, hoje tem uma moda também, que é bem interessante, dos vinhos laranja. Está na moda também. É um vinho muito interessante, que é um vinho que ele começou lá no Cáucaso, na Geórgia, eles faziam, é uma coisa muito ancestral, que algumas décadas aí, a partir de 70, mas em 90 que começou a sair efetivamente, o Grave, né, que é um italiano, na fronteira ali com a Eslovênia, ele começou a fazer os vinhos laranja. E esses vinhos, eles são feitos, porque eles são laranjas. É um vinho laranja mesmo, cor laranja, indo até para o âmbar, assim. Qual que é a diferença? Eles pegam a casca, são vinhos brancos, mas ele pega a casca do vinho e faz uma maceração
como se fosse um tinto. Então, ele passa para a casca também passa uma certa cor para os vinhos. Então, fica uma maceração que normalmente o que você faz no branco? Tira a casca e vinifica o suco. Nesses vinhos laranjas, não. Você deixa a casca e vai fazendo, deixando ele pegar propriedades da casca. Então, nós já falamos aqui dos tipos, do estilo, vamos falar do paladar. Né? Vamos tomar. Por que não? Vamos tomar aqui até mais se você quiser, viu? Eu estou por conta desse programa, que se você quiser a gente faz 3. Bora, depois a gente toma mais um pouquinho. Mas e a questão do paladar? Porque você tem o seco, o demi-seco, né? E o brut. Não existe essas nomenclaturas? Você pode distinguir, porque a gente vai meio na sorte. Quem não conhece, né? Mas normalmente está escrito, né? Esse vinho, por exemplo, é um brut. Ele tem um açúcar de 11, 10 ou 11. Então, o vinho tranquilo, ele vai do seco, meio seco e o doce. O espumante já muda um pouquinho. Começa no nature, vai até o doce. Então é um vinho, o nature é um vinho bem mais seco, que a legislação começou na legislação em 2014. Então é um vinho que praticamente não tem açúcar. Seco, ele é mais amargo? Não, ele não é amargo. O vinho não é amargo. O que é o açúcar? Aquele açúcar que sobra no vinho, não é adicionado. A gente chama ele de o açúcar residual. É o que vai dar doçura no vinho. O que você deixa sobrar no seu vinho vai dar doçura. No caso do espumante é um pouquinho diferente, porque tem o que a gente chama de licor de expedição, que você coloca a quantidade de açúcar que você quer, que você vai dar o nome dele, se é nature, se é brut, se é seco, se é demo de seco, ou se é doce, ou extra brut. A mais doce ou menos doce? O brut eu diria que é um pouco mais intermediário, mais meio um pouco, é o meio termo, mas puxando um pouquinho para o seco, né? Porque o mais seco é o nature. Depois tem o extra brut, depois você cai no brut. O mais doce depois desse é o demi-sec. Qual é o mais doce e qual é o menos doce? Olha, o mais doce a gente quase que não faz aqui no Brasil, mas tem o moscatel. O moscatel é bem docinho. Mas é um vinho também, é bom falar do moscatel, que é um vinho maravilhoso. É um vinho que a gente agora tem uma denominação de uma IP dele, indicação de procedência, que é no sul também, e fazem moscatéis maravilhosos. E o moscatel primeiro, para quem não gosta de vinho seco, pode tomar um moscatel que vai adorar. Mas é um vinho muito coringa, muito legal para você usar em sobremesa. Ele pode ser a sua sobremesa e você pode harmonizá-lo com a sobremesa. Então, é um vinho que é fantástico para você terminar um jantar e servi-lo. Sensacional. O seco é o menos doce, então? O seco é menos doce. Menos doce. O demi é meio, né? Já é um pouquinho mais. Não, amargo, normalmente um vinho que é amargo, ele é defeituoso. O amargor não é uma coisa, claro, tem vinhos que tem um ligeiro amargor por algum processo de madeira e tal, mas amargor não é uma coisa prazerosa que você espera encontrar num vinho, não. E o lambrusco? Pois é, o lambrusco muda um pouquinho. O lambrusco é um vinho originalmente italiano, né? Ele é um vinho italiano, que não é um espumante, ele é um frisante. Porque a pressão dele é bem menor do que o espumante. Para ser um espumante, que também isso é legislação, está na lei para ser espumante, ele tem que ter um mínimo de pressão, e o lambrusco não, ele tem uma pressão bem menor do que o espumante. Então ele não chega a ser um espumante, mas também não é um vinho comum. Não, ele está meio termo. Ele está no meio termo, e ele entra como frisante. E acontece de ter muito lambrusco mais doce, né? Então por isso que é um vinho que o brasileiro gosta muito. Aí, se você for pensar que o moscatel, vamos ser barrista também. O moscatel é um vinho maravilhoso, que poderia substituir muito bem o lambrusco também, né? Que para quem tem esse paladar mais... É do Brasil ou não? Na verdade tem o Asti, que é o mesmo. O Asti é do norte, do Piemonte, dessa região chamada Asti. Eles criaram um processo de vinificar a moscatel, que é uma uva. E aí dá um vinho, um espumantezinho bem docinho. Você não pode chamar ele de haste. Mas o mesmo método, aqui no sul, a gente faz, em qualquer lugar, não é só no sul. Mas lá, porque tem uma região que se especializou nisso e tem moscatéis maravilhosos, região de Farroupilha. Então, eles fazem grandíssimos moscatéis. Então, você pode, é mais ou menos isso, que você não gosta de uma bebida, um espumante brut,
tome o moscatel brasileiro, que está maravilhoso. Mas o haste é lá de cima, mas o processo é exatamente o mesmo que se faz lá, faz aqui, inclusive com a uva. A uva é a mesma, o moscatel, só que tem uma coisa muito legal. A gente vai ter talvez a primeira uva brasileira, não sei nem se eu posso falar isso aqui, mas talvez a gente tenha a primeira uva brasileira registrada, que é a moscatel branco. É uma uva que geneticamente não encontraram ela em lugar nenhum. Não é a mesma uva, porque lá eles têm, na Itália, eles têm a moscatel bianco. Essa é a moscatel branco. Então, possivelmente vai ser a uva brasileira, assim, com toda a genética brasileira. Você não pode deixar de falar das uvas. Muito se fala em Merlot, Cabernet Sauvignon. Quais são as principais uvas, ou as mais comuns, e qual é a distinção de uma para outra? Porque interfere muito no paladar do vinho, né? É. Não, falando em uva, tem uma coisa, uma primeira separação que a gente pode fazer é de qualidade. Claro, eu acho difícil usar esse termo qualidade, porque a gente tem que pensar quando você falou assim, vamos tomar só vinhos bons. Mas tem gente que gosta dos nossos vinhos mais simples, de mesa, então tem vinhos que são bem feitos, então é um público para isso. Mas quando você começa a tomar mais vinho, a estudar um pouquinho mais, apurar um pouquinho o paladar, aí você já pede outra coisa, você já pede um refinamento maior de paladar, não de outros refinamentos. Refinamento de paladar. Então a uva sim, então você tem dois tipos de uvas. As uvas que a gente chama de americanas, que são as uvas que a gente come normalmente e que fazem os vinhos mais simples, os vinhos que a gente chama de garrafão ou de colônia. E a gente tem as uvas que a gente chama de vites viníferas ou europeias, que são as uvas que a gente faz o vinho fino. O vinho fino, esse é o nome do vinho de qualidade no Brasil, feito com vinhas viníferas, vites europeias, tá? Então, qual que é a diferença? A vites viníferas, a gente tem, por exemplo, essas que você falou, Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Syrah, nos brancos a gente tem o Sauvignon Blanc, a gente tem a Chardonnay que está aqui. Então, essas uvas, elas são uvas que dão uma complexidade muito maior ao vinho. Então, você, por paladar um pouquinho mais exigente, você vai preferir essas uvas que você tem muito mais o que tirar delas aqui. Uva passas não, né? Tá aí, uva passas é legal também. Dá pra fazer vinho com Olha, uva passas? nossa, maravilhoso. Se tiver, você vai estragar minha piada. Porque toda vez que eu chego maravilhoso. falo, que uva, eu quero uva passas. Não, olha, vou estragar sua piada. Vou estragar sua piada, porque existem os vinhos também de sobremesa, que são dulcíssimos, né? Que são dos meus preferidos, assim. E você tem alguns processos que você faz uma pacificação mesmo, né? Viram uvas passas e aí você vinifica. Pensa numa coisa boa. Você estragou minha piada, hein? Então, não tem jeito, estraguei essa piada. Mas os vinhos são maravilhosos, mas né? E essas mais comuns? Merlot, Cabernet? São comuns, Chardonnay? mas o Chardonnay. A gente chama de uvas internacionais. Existem algumas uvas que a gente chama de uvas internacionais. Porque a maioria da França, mas hoje ela está no mundo inteiro, espalhada no mundo inteiro. Então a gente chama de uvas internacionais, que nas tintas nós temos a Cabernet Sauvignon, que a gente considera a rainha das uvas tintas, que é uma uva muito resistente, que ela está no mundo inteiro e é muito plantada. É a uva mais plantada. A gente tem a Merlot, que é uma uva um pouco menos estruturada, super bacana também, que é uma uva francesa, mas como eu te falei, ela hoje é uma uva internacional. A gente tem a Syrah, também francesa, essas são uvas que já caiu no domínio aí, então a gente chama de internacionais. Tem alguma característica específica do vinho, da Cabernet, do vinho, do Merlot, de paladar, de textura, acidez? Tá, tem. A acidez é o que a gente espera para juntar a longevidade também no vinho, o álcool, mas a Cabernet costuma ser uma uva mais estruturada, um pouco mais tânica, tem um herbáceo que a gente fala que às vezes dá a característica dela. Já a Merlot é uma uva um pouco mais delicada. É uma uva que se adaptou muito bem no Brasil. Ela e é uma uva que menos encorpada. é uma uva que eu acho que tem uma possibilidade maior de agradar. Claro, mas não é uma fraquinha assim não. Então, você tem desde um Merlot muito fácil de você tomar até uvas Merlot, até vinhos Merlot muito estruturados, né? Mas essa que é a diferença das uvas de qualidade, que você tem um universo aí para você seguir. Você ir atrás de aromas, de sabores, né? Bom, depois de descobrir que dá para fazer vinho também com uva passas, nós vamos aí para o intervalo. Daqui a pouquinho voltamos com dicas, mitos e desmistificações sobre os vinhos. Não sai daí.
Como já diria o profeta, tudo que é bom dura pouco. Estamos de volta para o terceiro e, infelizmente, último bloco do Entre Linhas Especiais Vinho. Eu nunca fui tão bem tratado com tanto vinho bom na minha vida. Você já colocou mais um aí, o que você está arrumando? Não, vamos abrir mais um aqui. Vamos abrir o Merlot. Já que eu acabei de falar do Merlot, que é uma uva que se adaptou bem no Brasil, eu vou te servir o Merlot. Então fica à vontade, que também faz parte do projeto. Tá, vamos lá. Tem que aproveitar esse restinho de programa para me desfrutar, claro. Porque não é todo dia que eu tenho essa fartura, não. O câmera tá lá babando, eu deixando o copo dele ali, na hora de levar embora, mas ele já tá, você faz uma marmitinha, pode fazer marmita de vinho, pode, claro. Mas eu quero aproveitar esse terceiro bloco para a gente levar essas informações para a população mais comum, principalmente no que diz respeito aos mitos e verdades sobre o vinho. Todo mundo dá uma dica, fala uma coisa, que tem que cheirar, que tem que olhar a rolha. A gente vamos desmistificar e vamos falar o que é verdade e o que é mentira. Para começar, o pessoal que é leigo, quando vai no supermercado, como que faz para escolher um vinho de qualidade com preceitos básicos? Tem uma cartilhazinha básica? Cartilha fica difícil, né? Porque primeiro você tem que saber o gosto. Acho que o respeito é o gosto também. Porque o vinho que é bom para mim pode não ser bom para você. Né? Claro que a gente tem aquele caminho que a gente segue, de bondade, né? Que a gente vai melhorando. É o gosto, né? É o gosto. O gosto não se discute. O mais doce, né? O mais forte. Então, mas tem algumas dicas, sim, para comprar vinho. Igual eu te falei, 10% dos vinhos só que são vinhos de guarda, né? Pode tirar rolha. Também já dá umas dicas boas. Eu tenho certeza que muita gente de casa, principalmente os homens, porque a gente vai num restaurante, vem aquele encosto do garçom e dá a rolha pra gente, não sabe o que faz com a rolha, pelo menos não sei, a gente finge, despisa, a moça fica olhando. Então, nós vamos chegar nesse ponto. Mas as dicas pro pessoal de casa, para chegar lá, eu não sei, conheço nada de vinho. Teor alcoólico, uva, qual é a cartilha básica ou as dicas básicas para não errar? Tem umas coisas que são importantes de você. Vamos falar do vinho branco. Vamos falar do espumante que está aqui na nossa frente. O espumante é um vinho, quando ele sai no mercado, já está pronto para beber. Então não é um vinho, esse açafrado a gente sabe, claro, ele é 2014, mas ele saiu no mercado em 2015, 16, agora, final do ano passado. Então é um vinho que ele já sai no mercado pronto para beber. Se você deixar muito tempo esse vinho, ele vai perder. O vinho tem vida útil, né? Igual a gente. Nasce, cresce e morre. Então, o ideal é que você consiga tomar cada vinho no momento certo. Ou seja, naquele momento que ele está com toda a abundância dele, que ele vai te dar... ele não está muito novo, mas também não está morrendo, não tá velho. Primeiro, então, o espumante ele não é açafrado. Então, a maioria dos vinhos, eles vão sair no mercado pronto para beber. Pronto para consumo. Então, o ideal rápido consumo. Então, não é para guardar. Então, tem que tomar logo. Vinho branco. Procure comprar uma safra mais nova, porque é um vinho para você tomar jovem, fresco, não é vinho para guardar. Claro, não vamos falar de grandes vinhos. Vamos falar do vinho do dia a dia. Então, por exemplo, se você puder comprar safra mais nova, compre 2016, né? Você vai correr mais risco, você pegar um vinho de 2005. Exatamente. Porque na verdade está escrito lá, indeterminada a validade. Mas depende de um monte de fatores aí. O pessoal aí costuma pegar o mais antigo, se tratando aí de vinho branco, não é o contrário. O contrário. Quanto mais recente, mais melhor. Saboroso ele vai ficar. Melhor porque você não corre risco de comprar um vinho estragado, oxidado e que está morto, né? E aí, quando você chega nos tintos, é a mesma história, porque os vinhos estão saindo mais para o dia a dia. Você vai guardar um vinho, normalmente você já vê o preço. O vinho muito caro, muitas vezes é um vinho de guarda também. Então ele aguenta um tempo aí para você guardar. E o vinho tinto, não precisa comprar ele tão recente, porque às vezes você precisa de um tempo mesmo para ele, alguns vinhos você precisa de um tempo para ele amadurecer, para ficar mais fino, aquele que a gente fala que desce redondo, que os taninos vão afinando, então você vai ter uma facilidade maior de tomar. Que se você comprar ele muito, muito novo, o tanino pode pegar um pouquinho e desagradar algumas pessoas. Então, primeira dica, o vinho branco mais recente. O vinho tinto, talvez aí uns 2, 3 anos. Isso aí. Isso aí é um tempo bom. Isso aqui é para provar? É para você provar. Não vou te desagradar, né? Olha, você vai ficar feliz com esse vinho. Isso aqui é uma emoção. Esse é o premiado, seu. Esse é o premiado. Um gosto amadeirado, frutado. É assim que fala? Isso, ele tem... Esse vinho, na verdade,
Você sente um pouco mais a madeira. Tem que ser só esse pouquinho? Não, depois eu te sirvo mais. Mas isso aqui, ó, é legal porque assim, como a gente abriu agora, é um vinho, ó, esse vinho ele ficou 30 meses em barricas de carvalho. Então é um vinho que já está 2014, 2013, né? A gente falou. Então assim, olha, você dá uma olhada nele, você vai... Se você bota muito cheio a taça, isso também é outra história, né? A gente não tem tempo de falar isso. Mas o bom é isso, você tem condição de pegar uma taça, botar um pouquinho do vinho, e você vai deixando ele arar e vai... O vinho vivo, ele vai... Cheirar o vinho. Tem que cheirar o vinho? Ah, sim, porque o prazer da alimentação também começa com cheiro, né? E a gente primeiro sente o cheiro, você já antevê o que vem ali, o que você vai tomar, né? Então, você tem muitos aromas muito interessantes. E é interessante que o vinho é vivo. Primeira vez, na hora que você cheira, ele te dá um aroma. Eu sempre paradinho. Cheirava, porque o garçom ficava esperando, agora eu vou cheirar de verdade. E aí, então, depois com o tempo, ele vai soltando outros aromas aqui e que são... Quando você fala tempo, vão mudando também os aromas. Também. É o tal do respirar o vinho, é esperar ele um pouco no copo, vai mudando aí vai mudando. Principalmente vinhos um pouquinho mais antigos, que eles ficaram muito tempo fechados. É assim, ele tá fechadinho aqui, não tem oxigênio. Na hora que ele pega o oxigênio, ele vai se abrir. E quanto tempo é o ideal para você esperar ele? Olha, o vinho muito simples, ele não vai te dar muita coisa, não. Você vai sentir 1, 2 aromas aí. Agora, o vinho mais complexo, né? A gente vai ficar aqui, a gente pode ficar aqui uma meia hora e vai ter aromas diferentes aqui. Copos, então, você bebeu para você ficar olhando. Também, opa, não tinha pensado nisso, mas isso é uma boa. Pois é. Mas a gente tem muito vinho aqui. E a tal da rolha? Qual é o sentido de olhar a rolha? Tem que olhar, cheirar, o que tem que fazer? Tá, vamos lá, o que a gente pode fazer com a rolha? Eu já pensei em fazer muita coisa, inclusive com um dia de raiva eu já falei. Não precisa, né? Não precisa. Não, Olha, a rolha dá muitos indícios, né? Claro que uma das coisas, quando você olha a garrafa, se ela está afundada, se ela está um pouco destruída, você pode pensar, opa, tem alguma coisa errada. Se for um vinho mais novo. Se tiver algum problema no vinho, ele pode refletir na rolha. Vai refletir. Por que você cheira? Quando você cheira a rolha, existe uma doença que a gente chama Buchonnet, a doença da rolha, que é o TCA, que é uma doença que é uma interação, é um nome meio difícil, mas é o tricloroacetoanisol, mas tem uma interação aí que é um fungo que vai dar uma confusão no vinho e a rolha. Quando você cheira, você tem um cheirinho de mofo. Então, quando você cheira a rolha, você já pode saber, opa, tem alguma coisa errada. Então, se tem aqui, não pode ter um cheirinho de mofo. Então, te dá por causa disso também, né? Então, e outra coisa, às vezes a rolha está toda... Isso que está vermelhinho aqui, às vezes ela vem até aqui em cima, então esse vinho pode estar oxidado. Então o ideal é que ela esteja atingida só. Não, às vezes o vinho mais antigo pode ter um pouquinho mais, mas aquele vinho que está uma rolinha mais seca e faz uns veiozinhos aqui, às vezes ele está oxidado. Porque eu estou vendo que nós vamos ter que fazer um curso só de rolha. Tem cursos, mas em resumo, você pode detectar defeitos nos vinhos pela rolha. Se a rolha não tiver em boa aparência, com bom cheiro, né, tiver danificada, é sinal de que o vinho pode ter um defeito. Mas olha, se o garçom te der, também você... Eu já não vou perder mais a rolha é sua, né? Porque o que te dá? A rolha também pode ficar lá no pratinho. A rolha é um direito seu, o vinho é um direito seu. Então, ela está lá. Muitas vezes ele não te dá a rolha para cheirar, mas ele coloca lá. Mas se você pode cheirar a rolha. Se ele te pedir para cheirar a rolha, ele fala, tá ótimo. Se você não sentir nada, por quê, mas é um protocolo, eles são formados assim. Né? É um protocolo que tem todo o ritual. Tem uma formação. Isso num restaurante que tem um sommelier, você não vai precisar de fazer isso. Vinho pela rolha? Já, dá para você sentir, Então, você já sente um cheiro estragado, um cheiro estranho, e aí você vai no vinho. Atenção para a rolha. Né? Agora, muito pessoal de casa tem certeza que muita gente quer saber a respeito de combinações, alimentos, o que combina com o quê? Nós fazemos o rosé, o branco e o tinto. O que come com cada um deles? A gente também tem que ser básico, né? Também. Tudo, esses temas todos são temas muito longos, aí a gente teria um dia para falar sobre isso. Mas vamos no básico. Existe uma coisa já que é tradicional das combinações, que é carne branca, vinho branco. Carne mais potente, vinho tinto. É mais ou menos isso mesmo. Claro, você vai comer uma massa, vai dependendo do seu molho. Né? Você vai combinar mais, porque a massa é neutra, então depende do molho. Mas, por exemplo, tem uma coisa que eu acho muito coringa. Espumante. É um vinho sensacional, que você pode, às vezes, se você tiver que servir um vinho, é um vinho que vai muito bem do início da sua refeição, como a gente começou aqui, e ele vai até o final da sua refeição. Quem não sabe compra um espumante. Pronto, é uma dica, né?
O rosé. O rosé é um vinho que é muito agradável também. É um vinho para uma época, é um vinho mais sazonal, assim, que é para uma época mais fresca também, porque ele tem uma acidez maior, assim como o branco também. O branco é para essa época uma época mais quente, então é um vinho que te dá frescor. A acidez do vinho te dá um frescor, né? Então o espumante, o branco, o rosé também, para um clima um pouquinho mais quente. E os tintos a gente vai muito melhor também com uma época mais fria, porque ele aquece mais, eu imagino é mais fácil de tomar. Pela lógica, se eu estiver errado, você me corrija, por favor. Quanto mais forte o vinho, mais se encaixa com o alimento mais forte. Sim. Uma carne, imagino que o tinto, para não ter aquele choque de degustação, é isso aí, né? É. Porque senão vai sobressair muita carne ou muito a textura do vinho. Isso. Um peixe, um vinho mais leve, para não dar aquele choque. Esse é o princípio. O princípio da harmonização é exatamente esse. Até que em espanhol se chama maridagem, que é casamento. Então você casar de maneira que um vai melhorar o outro. Uma massa, então assim, termo, o vinho vai melhorar a sua comida e sua comida vai melhorar o vinho. Então é uma coisa muito harmônica que você tem que fazer. Se você come um peixe muito levinho com esse vinho vai destruir o seu peixe e vai ficar com um gosto metálico muito desagradável. Mas eu não sou purista assim de falar assim, você não pode. Não é que você não possa. O prazer é muito maior quando você harmoniza. Mas se você quiser comer seu peixe e tomar seu vinho tinto, tá valendo. Você vai balanceando, né? Só que, sabendo assim que... Um paladar. Vai ser mais agradável se você combinar seu peixe mais leve com um espumante, com vinho tinto, um camarãozinho com rosé. Então, essas combinações, elas tornam a sua refeição muito mais agradável, né? Por isso que a gente tenta sempre harmonizar. E doce? Pode comer doce tomando vinho? Opa, também. Chocolate. Lembra que ela passa lá? Uva passa, sim. Lembra que nós fizemos vinho com ela? Sim. Então, se você pega uma uva mais desidratada, quase pacificada, existem vinhos que são maravilhosos, assim. O moscatel é um deles, né? Mas existem vinhos que fazem com uma uva mais pacificada, mais desidratada, que são maravilhosos para você tomar com doce, como sobremesa. Ele pode ser a sua sobremesa, porque ele é doce. O vinho do Porto é um deles, né? Você toma chocolate, você pode comer menor, porque esse já é um fortificado. Então a graduação alcoólica está lá em cima. Então ele já é para você tomar. Vinho. Isso que você reclamou de tomar pouquinho, isso aqui, ó. Toma o vinho do Porto. Tem quantidade? Já ia te perguntar. Do vinho tomador de vinho. Tem uma quantidade média, não tomar de mais nem de menos? Pois é, existem estudos aí, né? O que é quantidade, né? O que é saudável, né, para você tomar? Os estudos dizem que uma média de 150 ml por dia. Tá, você pode tomar. Homem pode um pouquinho mais. Mas para mulheres, sim. Né? Você é médico. Sim. É realmente saudável uma taça de vinho por dia? Sim, os estudos dizem que sim, mas daí a você me perguntar se eu indico, eu não vamos entrar nessa história aqui, não. É difícil indicar, porque você não sabe qual é aí a aceitação da pessoa que vai beber. Você não sabe o potencial para o alcoolismo que ela tem, porque é uma bebida alcoólica. Né? Isso é uma bebida alcoólica que exige respeito. Então, a quantidade tem que ser pequena, né? Então, quando você autoriza como médico, você não sabe que corre um risco. Então, não é uma coisa para ser prescrita. É para ser prescrita para o prazer. Você falou que o cheiro muda mesmo. Esse aqui tá vendo cheiro de saudade, porque amanhã eu vou querer mais e não vou ter mais. Vou ter que ir lá buscar. Tá muito bacana. Uma uva mais... você vê aquele que litrão. Eu não vou falar o nome da marca, mas eu vou ter que ir lá no supermercado pegar aquele litrão de R$5, que eu tenho que voltar para a minha realidade. Mas eu não posso encerrar o programa sem falar dos seus projetos. Você tem um projeto que chama Para Gostar de Vinhos. Me fala um pouquinho desse projeto. Para Gostar de Vinho é um projeto já que vem caminhando um tempo. Então, eu pensei, com essas histórias todas, essas andanças aí, estudando, indo para lá, para cá e me dedicando muito ao vinho, eu descobri que eu gosto de dar aula. Eu gosto de ensinar essas coisas que eu tenho aprendido, eu tenho que fazer alguma coisa com elas. E a minha história é ensinar. E eu faço isso com muito prazer. E eu acho que não dá, o conhecimento não é para você guardar. É para você dividir, né? Então esse projeto, não sei, tem um pessoal que lembra, teve uma época que surgiu umas crônicas que era para gostar de ler. Então eram crônicas mesmo, são textos pequenos que te estimulava a ler. Essa ideia do Para Gostar de Vinho é meio assim também. A ideia não é um projeto ambicioso, mas essas coisas pequenas assim, que você possa ter prazer, que você possa, de um vinho que você possa comprar, que você possa desfrutar do vinho que você tem possibilidade
de tomar de uma forma despretensiosa e trazer isso para o nosso dia a dia. O vinho não tem esse glamour, tirar esse glamour que se coloca no vinho, né? Porque tem vinho possível para todo mundo. Né? Você hoje disponibiliza os seus conhecimentos para algumas pequenas turmas. Você me contou que não está tendo mais condições até de abrir novas turmas porque a demanda está muito grande. O pessoal, inclusive o seu curso de iniciação, né, tem uma procura muito grande, que é esse projeto para gostar de vinhos. O pessoal de casa te acha onde? Rede social, telefone de contato? Já que vai sair o Para Gostar de Vinho, a gente está trabalhando nesse projeto do site, do blog, do Instagram, umas coisas assim, para a gente poder trocar mais informação com o pessoal. Mas depois anota, dá o e-mail. O e-mail fica fácil. Rede social, isso, e-mail. Telefone de contato. Vou disponibilizar o e-mail também, fica mais fácil. Vamos jogar aqui no final do programa, o pessoal te procura e eu queria te agradecer. Infelizmente o programa está acabando, eu queria ficar aqui até amanhã. É uma pena mesmo, tem muita coisa para falar ainda. Foi um prazer enorme, obrigado pela recepção. Espero que tenha gostado. Adorei, eu que agradeço muito. E a ideia é essa, né, gente? Tomar vinho e falar só um pouquinho dos vinhos brasileiros, que estão cada dia melhores. Aqui a gente tem 2 exemplares de vinho brasileiro. A gente está de norte a sul aí fazendo vinho. Claro que os vinhos ainda, a maioria é no sul mesmo. Mas eu acho que a gente tem que ser um pouco barrista. Não é porque só pelo barrismo, mas é porque os vinhos estão de altíssima qualidade. E a gente não perde. Às vezes a gente vai pagar o mesmo preço para tomar um vinho do vizinho, que não tem a mesma qualidade do nosso. Então eu acho que esse é um recado, a gente tirar o preconceito mesmo. Eu costumo dizer, semana passada eu falei assim, quem prova, aprova. É isso que eu gosto de dizer do vinho brasileiro. Se você prova, você tem um conhecimento de vinho, você vai gostar e você vai aprovar. Então eu acho que a gente está incipiente, mas eu acho que é isso, a gente tem que divulgar o que é bom e o que é nosso. E experimentar para ver se gosta ou não, porque na verdade o vinho realmente é uma bebida acessível. E tem para todos os gostos. Exatamente, e muito prazerosa, né? Bom, fechamos mais um Entre Linhas. Obrigado a você pela audiência e até o próximo programa. Tchau!